Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, as inscrições para o concurso de Guarda Civil Municipal da Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, já foram encerradas. As provas estão confirmadas para o dia 12 de 11 de 2023. Portanto, continuem assistindo o meu canal e cliquem na playlist Banca GSA, Consultoria e Pesquisas em Instituições Públicas, Sociedade Civil Limitada, para que vocês conheçam o perfil da Banca GSA e principalmente o nível de dificuldade das questões de matemática e de raciocínio lógico. Nós vamos resolver hoje 10 questões, algumas questões adaptadas e outras de concursos anteriores da Banca GSA. Temos então uma maratona de matemática para o concurso de Guarda Civil Municipal, Prefeitura Municipal de Itapetininga. Provas dia 12 de 11 de 2023. Então, vamos para os comentários das questões. Questão número 1. A razão entre as alturas de Felício e Maria é de 7:8, sendo a altura de Felício 1,40 m. A altura de Maria é uma questão bem interessante, recorrente em concursos da Banca GSA e também em concursos públicos que aparecem em duas outras bancas, SH Dias e IGEX, Instituto de Gestão de Cidades, bancas que estão sempre elaborando, organizando questões em municípios do estado de São Paulo e também de outros estados. Então, vejam, se o problema está falando que a razão entre a altura de Felício e Maria é de 7:8, primeira observação, quem tem menos altura? Se aqui é de 7:8, Felício corresponde a 7, Maria corresponde a 8. Portanto, Maria tem uma altura maior. Como Felício tem 1,40 m, com certeza Maria vai ter uma altura maior. Se vocês observarem, todas as alternativas são coerentes. Então, esta análise é importante porque vocês podem eliminar alternativas simplesmente analisando o enunciado. Outro detalhe, todas as questões da banca GSA, SH Dias e também IGEX, eles são colocados com 4 alternativas. Portanto, muito mais simples. Se vocês eliminarem duas ou uma, já fica mais fácil. Vamos lá. A altura de Felício está para a altura de Maria, assim como 7 está para 8. Então, vejam, Felício corresponde a 7 e Maria corresponde a 8. Portanto, Maria tem uma altura maior. Aqui está dizendo que Felício tem 1,40 m. Então, posso escrever a seguinte razão equivalente. 1,40 está para Maria. Temos 3 razões equivalentes. Toda vez que eu tenho razões equivalentes, eu posso eliminar uma razão e trabalhar com 2 razões, formando uma proporção. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 7 vezes Maria igual a 8 vezes 1,40, que dá 11,20. Então, 7 vezes Maria igual a 11,20. Portanto, Maria tem a seguinte altura, 11,20 dividido por 7, que dá exatamente 1,60 m. Observando lá, vocês têm exatamente a alternativa, a letra C. Questão número 2. Pretendendo comprar um determinado modelo de televisão, Marcos fez uma pesquisa e constatou que os preços das lojas A e B para esse produto estão na razão de 7:6. Se a diferença entre os dois preços é R$160, então o preço do menor é igual. Então, vejam, vamos fazer a mesma análise. Se a razão é de A para B,
é de 7 para 6, significa que a loja A pratica um preço maior. Então, eu quero saber o preço menor. Portanto, eu quero saber o preço da loja B. Isso aqui já é importante porque vocês vão eliminar um cálculo. Vejam, vamos escrever aqui a razão. Então, a razão dos preços da loja A está para B, 7 está para 6. Vejam, A corresponde a 7, B corresponde a 6. Portanto, B tem o preço menor, que é correspondente a 6. A diferença entre os preços é A menos B. Então, já tenho esse. A ideia primeira é resolver esse sistema aqui, multiplicando em cruz e substituindo. Agora, vocês podem aplicar uma propriedade que tanto vale quando for menos e quando você tem a soma. Isso é importante. Quando você tem a soma, é o mesmo raciocínio mudando o sinal. Então, o que eu posso fazer? Aplicar a seguinte propriedade. A soma do antecedente, que é o A, menos o consequente, que é o B, está para A ou B. Ou a diferença, ou soma ou diferença. Como aqui eu tenho diferença, então posso escrever aqui A menos B está para quem? Para B. Por que eu vou colocar o B? Porque eu quero saber o preço de B. Desta forma, eu já vou agilizar o processo. Então, vejam, A menos B está para B, assim como, na mesma ordem, 7 menos 6 está para 6. Como nós já sabemos quanto vale A menos B, observe, vai ficar bem mais rápido. A menos B é 160. Está para B, 1 está para 6. Novamente caímos na mesma propriedade. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Isso aqui sempre vai aparecer em questões de concursos. Multiplicando aqui B vezes 1 dá B, 160 vezes 6 dá 960. Portanto, nós temos que o produto B, que eu esqueci de escrever aqui, custa exatamente quanto? 960, que é a alternativa à letra B. Então, questão bem interessante de razão e proporção. Propositalmente, eu coloquei as duas questões na mesma tela. Duas questões de porcentagem. Questões bem interessantes, recorrentes em concursos públicos dessas bancas que eu citei. Então, vejam, eu tenho aqui, em um concurso público, 35% dos candidatos inscritos foram eliminados na primeira etapa. Na segunda etapa, 40% dos candidatos restantes foram eliminados. Do total de candidatos inscritos nesse concurso, foram eliminados nas duas primeiras etapas ao todo, ou seja, a soma dos eliminados na primeira etapa com a soma dos eliminados na segunda etapa. Vocês podem utilizar a famosa regra do 100, porque nós não temos o capital aqui. Então, vocês podem utilizar 100 candidatos e fazer o cálculo que tranquilamente o resultado sai. Ou então, vocês podem chamar o total de candidato de X. O resultado vai ficar em função de X, não tem problema nenhum. Primeiro cálculo. 35% foram eliminados na primeira etapa. Então, 35 na primeira etapa. 35% de X é 0,35x. Esse foi o total de eliminado na primeira etapa, 35%. Bom, já poderíamos ter eliminado essa aqui e essa aqui, porque se está falando que 35 foi na primeira etapa e 40 na segunda, não vai ser mais 4. Entenderam? Bom, só que agora tem que fazer um cálculo dos restantes, 40% foram eliminados. Então, se foram reprovados 35%, restaram quanto? 100 menos 35, 65%. Então, restaram 65% de X. Então, eu vou utilizar esse valor. Desse valor aqui, o resto,
foram eliminados quantos por cento? 40%. 40% é 0,4 vezes 0,65x. Multiplicando isso aqui, dá quantos por cento? Dá 0,26x. Ou seja, eliminados na segunda etapa, 26%. Portanto, somando 35% mais 26%, nós temos 61%. Letra A, como nós tínhamos previsto. Questão número 4. Questão também interessante, que eu vou explicar com mais detalhe. Então vejam, nós temos aqui, determinado supermercado aumentou o valor original de um produto que custava R$ 1.235,50 em 10%. Em seguida, aumentou o novo valor em mais 10%. Em relação ao valor original, o aumento final foi de. Então, essa questão é uma questão recorrente em todos os concursos públicos cujo conteúdo, porcentagem, aparece. Vejam, é novo aumento em cima do valor. Portanto, vocês já podem de cara eliminar esta alternativa e esta. Não basta isso aqui que vocês têm que observar. Se é aumento de 10 e de 10, a pessoa fala, vai aumentar 20. Não é mais de 20. Isso aqui vale também quando tenho questões semelhantes. Então, toda vez que eu tiver questões, você não precisa utilizar esse valor principal. Se não tiver, você pode utilizar o 100, a regra do 100. Então, questões semelhantes, não tem que utilizar o valor principal. Quais são? Quando eu tenho desconto, desconto, aumento, desconto, desconto e aumento, ou aumento e aumento. Então, vocês vão fazer da seguinte forma. Denomina de X o valor do produto e faz o cálculo separado. Primeiro aumento, 10%. Portanto, o produto custará 110%. 110% dividido por 100 é 1,1 vezes X. Então, esse é o preço com o primeiro aumento, 1,1x. Ou seja, se eu soubesse que aqui é 100, multiplicava 1,1 vezes 100 dá R$110. Fica assim. Aqui está dizendo que aumentou um novo valor em mais. Então, se fosse aqui desconto de 10, vocês iriam multiplicar por 90%, 0,9. O segundo teve um aumento de novo. Se fosse desconto, descontaria 10. Como é aumento, vai ter 110% desse valor aqui, ó, que é o valor anterior. Multiplicando, isso aqui vai dar 1,1. Multiplicando isso aqui vai dar quanto? 1,21x. O que é 1,21x? 121%. 100% mais 21%, aumento de 21%. Então, questão recorrente em concursos públicos da banca GSA e também da banca SH Dias e GECS, Instituto de Gestão de Cidades. Muita atenção. Se não tem o valor principal, utilizem a regra do 100. Coloca R$100, 100 candidatos, 100 bolinhas e assim por diante. Questão 5. Um mapa na escala 1/300.000 apresenta uma distância de 15 centímetros entre as cidades A e B. Dessa forma, a correta distância entre duas cidades na realidade é em quilômetros. Toda questão de escala, a escala é escrita de centímetro para centímetros. O que significa isso? Cada 1 centímetro no mapa, na escala,
corresponde a 300 mil centímetros no real. Então aqui é 1 no mapa, 300 mil no real. 15 centímetros no mapa corresponde a quantos quilômetros? Então, eu vou fazer passo a passo, logicamente, vou demorar um pouquinho mais, porque estou resolvendo questões passo a passo, porque é uma maratona final. Pretendo colocar mais vídeo aula, mas essa é o passo a passo. Então, vejam. A razão é assim. Mapa dividido pelo real, 1 centímetro corresponde a 300 mil centímetros, portanto, 15 centímetros corresponde a x centímetros. 3 razões, excluo essa, vou trabalhar com essa aqui. Novamente, tem uma proporção. Detalhe, vocês podem fazer a multiplicação direto. 300 mil vezes 15 e ver a alternativa. Então, multiplicando aqui inclui os produtos dos meios, igual ao produto dos extremos. 1 vezes x, x. 300 mil vezes 15, 4 milhões e 500. Oba, mas não sei transformar em quilômetro. Veja, pessoal, essa questão não foi adaptada. É uma questão real. Caiu num concurso da banca GSA. Onde que tem o 4 e o 5? Observaram? Está eliminado, só pode ser a B. Agora vamos fazer a conversão, que é interessante. Então, vejam, toda vez que vocês vão fazer conversão de unidades de comprimento, de peso, de área, vocês façam essa escalinha, essa escada aqui, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Marca onde vocês estão, centímetros. Querem chegar o quê? Quilômetros. Quando vai da direita para a esquerda, vocês vão dividir. Para cada casinha, divide por 10. Divide por 10, por 10, por 10, por 10, por 10. Quantas vezes você dividiu? 5. 5 zeros acompanhado do 1. Então, vou dividir isso aqui, ó. 5 casas. Vou dividir por 100 mil. Dividir por 100 mil, não precisa fazer divisão. Corta. 45 quilômetros. Observaram? Letra B. Bem interessante. Sempre acontece em concursos públicos, principalmente na banca GSA. Facilita, porque nós temos 4 alternativas. Olha uma outra questão recorrente de geometria espacial, sempre está caindo em concursos públicos. Qualquer concurso público cai questões sobre volume, ou volume de cubo, ou volume de paralelepípedo, ou volume de um cone, de um cilindro e assim por diante. Sempre cai. Então, vejam, um tanque com a forma de um paralelepípedo retângulo de dimensões 30 decímetros, 40 mil milímetros, 200 centímetros, está com 75% do seu volume ocupado com água. Quantos litros de água faltam para encher completamente o tanque? Em litros. Pessoal, tanque, piscina, caixa d'água, sempre tem um formato de um paralelepípedo retângulo. Eles podem pedir o volume em metros cúbicos ou quanto cabe de água. Agora, muita atenção. Aqui está dizendo que ele está com 75%. Quanto faltam? Isso que vocês têm que observar. Não é calcular simplesmente 75% do volume. Ele está perguntando quanto falta. Isso aqui pode estar. Aqui também muita atenção. Ou em porcentagem, ou em fração. Várias questões colocam assim. Se vocês observar, ele coloca assim. O tanque está com 3/4. Quanto falta? 3/4 é 75%. Então, é a mesma coisa. Agora, eu não quero saber quanto tem o volume. Ele está falando quanto falta. Então, vejam. Volume de um tanque, de uma caixa d'água, de uma piscina,
que tem a forma de um paralelepípedo, tem 3 dimensões. Portanto, comprimento, largura vezes altura, vezes produto das 3 dimensões, A vezes B vezes C. Comprimento, largura vezes altura. Tem que estar na mesma unidade. Isso que você tem que prestar atenção. Como aqui eu quero saber litros, e 60 mil litros, 50 mil litros, eu vou transformar isso aqui em metros. Fica mais fácil. Por quê? Lembra, uma caixa d'água. Pessoal, uma caixa d'água que tem 1 metro de altura por 1 metro. Quanto cabe de água? Caixa d'água que tem 1 metro por 1 metro por 1 metro. Formato de um cubo. 1000 litros. Lembra disso aqui. Pronto, isso aqui vai ser utilizado aqui. Vamos lá. B, eu vou colocar como sendo 30 decímetros. Decímetro, olha aqui. Se você está em... deixa eu mudar aqui. Se você está em decímetro, quer chegar em metros, quantas casas caminha? Uma. Então, você vai cortar o quê? 1 zero. Então, 3 metros. 40 mil milímetros. 40 mil milímetros, você está em milímetros. Vou mudar aqui. Milímetros. Para chegar em metros, 1, 2, 3. Quantos zeros tem que cortar? 3. Então, corta 3 zeros, 40 metros. Então, o comprimento é 40. 200 centímetros. Você está em centímetros. Quer chegar em metros. Quantas casas? 2. Corta 2 zeros. 2 metros. Portanto, as 3 dimensões são estas. 3 metros, 40 metros, 2 metros. Portanto, o volume, 3 vezes 40 vezes 2. Multiplicando 240 metros cúbicos. Não vou transformar em litro, depois eu transformo. Está com água ocupado 75%. Se ele tem 75% da capacidade, faltam quanto? 25%. 100% menos 75%. 25% de quem? De 240 metros cúbicos, que é 0,25. Multiplicando isso aqui, 60 metros cúbicos. Bom, olha aqui que interessante. Pô, mas não sei transformar. Risca essa, risca essa, risca essa. Por quê? 1 metro cúbico tem 1000 litros. Portanto, 60 vezes 1000 litros, 60 mil litros, letra A. Esta questão aqui sempre cai e sempre dá para resolver sem fazer a conversão, porque vai ter dígitos diferentes. Se vocês chegaram nesse resultado aqui, praticamente vocês já mataram o exercício, correto? Não se preocupa. Questão 7. Um guarda civil municipal comprou um eletrodoméstico por R$ 2.200. Ele vai pagar em 3 prestações da seguinte forma. A primeira prestação é o dobro da segunda. A terceira é a terça parte da primeira. O valor da terceira prestação é... Então, observe. Ele quer saber quanto vai pagar a terceira. É uma questão recorrente que aparece sempre. Ou aparece em forma de... as parcelas aparecem em fração, terça parte, ou aparece em porcentagem. É a mesma coisa, tá? Logicamente, terça parte, 1/3 é 0,33%. 33%, aproximadamente. Mas aparece número redondo. Olha lá. Aqui cabe observação. Você tem que escrever a divisão aqui. Primeira prestação, segunda, terceira. Quem depende de quem? A primeira é o dobro da segunda. A primeira é o dobro da segunda. A terceira
é a terça parte da primeira. Então, eu posso chamar aqui de x. A primeira vai ser o dobro. A terceira, a terça parte da primeira. Pronto. Agora, a soma dessas três parcelas aqui tem que dar exatamente R$ 2.200. Primeira parcela, mais a segunda, mais a terceira, dá 2.200. O mínimo múltiplo comum aqui é 3. Então, vai dar 6x mais 3x mais 2x. Isso aqui fica igual a 6.600. Então, vai ficar 6x mais 3x mais 2x sobre 3, 6.600 sobre 3. Posso corta, somando isso aqui dá 11x igual a R$ 6.600. Portanto, x, que é a parcela segunda, R$ 660. Só que ele quer saber a terceira parcela, que é 1/3 de 2x, ou seja, 1/3 vezes 2 vezes 660. Então vai ficar assim, 1/3 vezes 2 vezes o x. Isso aqui vai dar, multiplicando 2 vezes 660, dá 1.320 dividido por 3, que dá R$ 440, letra D. Questão recorrente, utilizando uma equação do primeiro grau. Sempre está caindo em concursos públicos. Muita atenção. Questão 8. Se a velocidade de um automóvel é de 86,4 km por hora, a sua velocidade em metros por segundo é de... Então, é o exercício de transformação de unidades. Eu tenho que transformar quilômetro por hora em metros por segundo. Eu não vou colocar a tabelinha aqui fazendo o seguinte. 80, eu vou escrever em forma de fração. 86,4 km por uma hora é equivalente a esse aqui. 1 km tem 1.000 metros. Portanto, 86.400 metros. Porque ele quer saber metros por segundo. Uma hora tem 60 minutos. 60 minutos tem 3.600 segundos. Dividindo isso aqui, cortando dois zeros, dividindo 864 por 360, dá 24 metros por segundo. Letra B. Questão número 9. O prêmio de um concurso no valor de R$ 392 mil deverá ser dividido de forma diretamente proporcional aos pontos obtidos pelos candidatos das 3 primeiras colocações. Considerando que o primeiro fez 220, segundo 150 e o terceiro 120, determine a parte do prêmio relativo ao segundo participante. Lembra que, veja que o segundo participante fez 150 pontos. Como aqui a divisão é proporcional, quem fez mais pontos recebe mais pontos. E a divisão é diretamente proporcional. Pessoal, tanto a questão 9 como a questão 10 eu vou resolver da mesma forma. Assim vocês façam a comparação e não errem na prova. Eu vou determinar a chamada constante de proporcionalidade, chamada de K. A primeira pessoa acertou 220, então ele vai receber 220 vezes K. A segunda, 150 vezes K. E a terceira, 120 vezes K. Pronto. Agora eu vou saber o K. Soma esses três aqui, 220K mais 120K mais 120K é igual a 392 mil. Somando isso aqui, dá 490K. Portanto, a constante de proporcionalidade em reais
vai ser 392 mil dividido por 490, que dá R$800. É a constante. Portanto, quem recebe a primeira, 220 vezes 800. Quem recebe a segunda, 150 vezes 800. E a terceira, 120 vezes 800. Como eu não quero saber todos, eu quero saber só o segundo, 150 vezes 800. 120 mil reais, letra C. Questão interessante, recorrente em concursos públicos. Divisão em partes diretamente proporcional. Agora, a outra questão é inversamente. Propositalmente, coloquei as duas questões juntas. Não errem. Tem dúvida? Envie comentários para mim. O proprietário de uma loja decidiu dividir a bonificação de R$18 mil entre seus 3 vendedores, de maneira inversamente. A quantidade de faltas. Abel teve 3, Beraldo 4, Carlos 6. Se é inversamente, significa o quê? Quem teve menos falta recebe mais. É exatamente o inverso do primeiro. Abel 3, Beraldo 4, Carlos 6. Quanto recebeu o Carlos? O Carlos corresponde a quantas faltas? 6. Portanto, o Carlos vai receber a quantidade menor. Correto? Para fazer essa questão, vou fazer idêntico à primeira. Vou calcular a constante de proporcionalidade K. Só que é inversamente a esses 3 números. Essa questão aqui, só esclarecendo, é uma questão que sempre cai, mudando somente o contexto. Ou algumas vezes é idade, 3 anos, 4 anos, 6 anos, inversamente, quer dizer, quem tem menos idade ganha mais dinheiro. Ou dá simplesmente os números. Bom, vamos lá. Abel teve 3 faltas. Então, não vai ser 3K. É o inverso de 3K. 1/3 K. Beraldo, 1/4 K. Porque teve 4 faltas. Carlos, 1/6 K. Vou fazer a soma como nós fizemos anteriormente. 1/3 K mais 1/4 K mais 1/6 K igual a 18 mil. O mínimo aqui de 3, 4 e 6 é 12. Divide por 3, dá 4K. 12 dividido por 3, por 4, 3K. Por 6, 2K. Então vai ficar 4K mais 3K mais 2K sobre 12 igual. 12 vezes 18 mil, 216. Corta, corta. Somando esse aqui, 9K igual a 216 mil. Portanto, a constante de proporcionalidade, no caso inversa, é 24 mil. Não importa se é inversa ou direta, é a constante. Basta substituir. Carlos recebe o quê? 1/6. De quem? De 24. 24 mil dividido por 6 dá 4 mil reais. Portanto, ele recebe 4 mil reais, que é a quantidade menor. Aqui vai receber, se você fosse fazer o cálculo, vai receber 1/3 de 24, 8 mil. E aqui vai dividir 1/4, dá 6 mil. Somando tudo dá 18 mil. Então, essas foram as 10 questões de uma maratona de matemática para uma revisão final da banca GSA. A prova está marcada para o dia 12 de 11. Temos ainda praticamente quase 2 semanas para estudar. Continuem acessando o meu canal, enviem suas dúvidas que eu farei alguns comentários. Gostaram? Então não esqueça, inscrição no canal. Por quê? Desta forma vocês receberão as notificações das demais videoaulas, desde que ativem o sininho. E se você gostou desta videoaula e também das demais videoaulas da banca GSA, dê um like, porque isto é muito importante
para o crescimento do meu canal. E também uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas. E se você está estudando para concursos públicos, cujos conteúdos são equivalentes à do ensino médio, cliquem na playlist Concurso GSA Guarda Civil de Itapetininga. Os conteúdos referentes à do ensino médio em qualquer banca são idênticos, com poucas variações. Se você for possível, compartilhe com seus amigos as videoaulas do meu canal. E também tenho o link do Valeu Mais. Gostaria que vocês, se possível, colaborem também. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas.